Salve, rapaziada. Quem fala é o Tricolor Sem Sanidade. E hoje eu vou postar um vídeo pra vocês, um react, né? Um canal parceiro aí que fez aí, né? Uma história sobre o Hernandes ter salvo São Paulo em 2017, cara. Eu achei que realmente nós ia. E nessa época, a mídia em geral caiu matando esse time de São Paulo, ser um clube grande, né? Ter o título que tem. Os caras caiu matando e jogou praga no doce. Eu vou reagir a esse vídeo agora e conto com o like de vocês. E fico comigo até o final. Atualmente só tem dois times que nunca foram rebaixados no Campeonato Brasileiro, Flamengo e São Paulo. Só que esse último ficou muito perto de conhecer a Série B há pouco tempo atrás. Porque pode acontecer um desastre aí. Então eu acho que o São Paulo tem que jogar como time pequeno. Infelizmente. Olha o corintiano. Tem que colocar o pé no chão e não sonhar que é soberano, que vai conquistar as Américas, que não vai não. Se bobear, cai para a segunda divisão. E cai mesmo. E cai mesmo. O sonho. No ano de dos 2017, o São Paulo enfrentava uma crise dentro de campo que parecia seguir os padrões de um time rebaixado. E de fato, eles estavam na zona de rebaixamento após a metade do campeonato. Mas a chegada de um único cara mudou Profeta. essa história. Eu sei que parece Hernandes. exagero, talvez até um desrespeito com os outros É exagero jogadores não, que estavam foi no ele, campo, mas foi ele. quando falamos de um cara carregar um time inteiro sozinho, e aí você vai lembrar Foi do ele. Maradona em 86, Romário em 94, Messi em 2019, enfim, seja lá qual caso você queira lembrar, nenhum deles vai resumir tão bem o que é carregar um time nas costas quanto Hernandes carregou o São Paulo em 2017. Citou aí Maradona, quero, né? Mas citou aí o Messi, né? O outro não lembro. Mas, mano, o Hernandes chegou desacreditado no clube, tipo assim, veio pra completar o time, mas, mano, o que ele fez foi surreal. Quem é São Paulo não vai saber do que eu tô falando. O cara foi os 10 em campo, os 11, né? Com uma ótima notícia para o torcedor do São Paulo, porque o Hernandes voltou! O Hernandes voltou! E claro que eu não podia deixar passar o que também fez a torcida do São Paulo naquele ano. Com o time brigando para não cair até o fim, eles tiveram a maior média de público, cara, batendo recordes. O torcedor realmente não abandonou. São Paulo não é foda, Na mano. pior situação Olha de só, sua meu. história. E tem um momento em especial que representa muito bem isso. Foi algo inédito que eu nunca tinha visto nenhuma torcida fazer, assim, completamente inesperado mesmo. A torcida do São Paulo simplesmente se reuniu na frente do CT do clube e começou todo mundo a dar like nesse vídeo. Vê se pode, cara. A energia foi tão grande Boa, que contagiou boa. até mesmo você agora, quase 10 anos depois, Boa. a também deixar o likezinho. Mesmo não sendo torcedor do São Paulo, eu sei que você já deixou o like nesse vídeo, tá? Mas voltando ao fato, falando sério agora, a torcida do São Paulo se reuniu na frente do CT antes de um jogo contra o Santos, começou a cantar o nome dos jogadores, soltou fogos, tudo isso na preparação para o jogo. E quando o ônibus com a delegação do São Paulo começou a ir para o estádio, aqueles torcedores que estavam lá foram junto, acompanhando o ônibus e cantando, motivando o time o tempo todo. E então sim, cara, a torcida foi crucial também naquele ano. Isso tem que ser registrado, mas aqui eu vou focar mais no campo e bola, nos jogadores mesmo, para falar sobre o maior responsável por toda essa história. As notícias até que não eram tão ruins assim para o São Paulo. Dívidas estavam sendo quitadas, o elenco não era um primor, mas também não era tão fraco. Você tinha bons nomes como Lucas Prata, Rodrigo Caio e Arboleda na zaga. Tinha o Éder Militão, que nessa época ainda era um lateral direito. Tinha veteranos de nome no meio, como Jusilei, Petros, Michael Suel. E tinha jovens promessas. Tinha o Gabriel Sara, o Brenner, que hoje tá no Vasco. O Cueva, que era uma perna absurda. Jogava mas demais, tinha mano. bons momentos nessa época. Jogava Tinha o demais. Lugano como um bom reserva ali. O problema Tava mesmo era no gol. Ali o São capengando. Paulo tinha Denis e Sidão, os dois piores goleiros da história do Que clube. sofrimento. Tanto que o Renan Ribeiro, que era o terceiro goleiro, foi quem jogou boa parte da temporada, mas tá. Não era um elenco pra lutar por rebaixamento, não. Tinham times Não era, não. piores no campeonato. E o São Paulo começou até bem. 3 Encaixou. vitórias nos primeiros 5 jogos, ganhando o clássico contra o Palmeiras, 9 pontos na 7ª posição, só que aí começou a afundar. Eles não venceram mais da 5ª até a 15ª rodada. O São Paulo, com 12 pontos, era o 18º colocado do Brasileirão. O sentimento já era de terra arrasada mesmo, e foi
nesse momento que a diretoria anuncia a volta de Hernanes por empréstimo. Ele que tinha defendido o São Paulo já na primeira década dos anos 2000, estava na China, sem muito espaço, jogando naquela liga dos reservas que tem por lá, por conta do limite de estrangeiros no time principal. Jogando pelo passeio de flango. São Paulo, e o impacto foi estrondoso logo no anúncio, porque o São Paulo anunciou o Hernanes antes da 15ª rodada. Ele não jogou, beleza, mas o time voltou a vencer depois de 9 rodadas. 1-0 contra o Vasco, e na estreia, Hernanes foi crucial para uma virada absurda contra o Botafogo. Você já deve ter visto aquela imagem, né, aquele meme do Jair Ventura dando risada com o Botafogo. Cara, o Hernani, mano, teve um jogo que ele chutou com a direita, não foi, chutou com a esquerda, não foi. Rapaz, faltava dar um tapa na bola, fazer o gol. Você acha que foi isso aí mesmo? Botafogo aí, ó. A cara dele. Botafogo vencendo o São Paulo por 3-1, Sorrisão dele. 8 minutos do segundo tempo, mas no fim do jogo o placar mostra 4-3 pro São Paulo. Pois é, essa partida desse meme aí foi na estreia de Hernanes, cara. Essa foi a partida que começou a tirar o São Paulo dessa situação. O tricolor começa abrindo o placar com Cueva, o Botafogo empata, e lembra que eu falei sobre o problema no gol do São Paulo, que tinha Denis e Sidão? Então, olha o gol que o Renan Ribeiro tomou na virada do Botafogo. Olha que classe, cara. No segundo tempo, o Fogão faz 3-1, tem mais chances de ampliar, tá? Pimpão de bicicleta ali, um chute perigoso, mas do nada, cara, assim, do nada mesmo, o São Paulo acha um gol em um escanteio, e aí aparece Hernanes. Ele aproveita uma chance dentro da área, e ali já tava ótimo pro São Paulo, né? Um ponto, não seria mais uma derrota, só que no finalzinho o Cueva acha Marcos Guilherme, que vira o jogo. Marcos Guilherme jogava demais, essa virada pro momento que o São Paulo vivia, e nesse jogo você pode até dizer que Cueva Sumiu. e Marcos Guilherme foram mais importantes que Hernanes, mas isso ia mudar logo. Nas duas rodadas seguintes, o São Paulo perde para Curitiba e Bahia. Hernanes fez sua parte, marcou gol, mas a sensação ainda era de que nada tinha mudado, sabe? O São Paulo tinha voltado para a zona de rebaixamento e na 20ª rodada enfrentaria o bom time do Cruzeiro. E foi esse aqui o jogo mais importante da temporada, e o jogo que mostrou de fato que Hernanes não era só o profeta, mas o salvador tricolor. A boleta não vi. O jogo começa como todo mundo esperava, o Cruzeiro amassando, o goleiro do São Paulo fazendo cagada, pênalti ali, né, no Sassá. Só que o Sassá perde o pênalti, e na reta final do primeiro tempo, Hernanes aparece com um golaço de falta para fazer o São Paulo Chega a chutar, mas só disparado. aliviado pro vestiário. No segundo tempo, o Cruzeiro vira o jogo com 2 gols de Sassá. E no segundo gol, cara, uma falha monumental de Rodrigo Caio, meu amigo. Rodrigo Caio. Essas falhas é muito padrão de time rebaixado, sabe? A torcida no Morumbi São Paulo tem um anhaque com o zagueiro, hein? Até que Hernanes cobre escanteio na cabeça de Arboleda para empatar e vira o jogo de pênalti para delírio do Morumbi e para tirar o São Paulo da zona de rebaixamento. 2 gols e uma assistência, e dessa vez sim, Hernanes dono de mais uma virada histórica do São Paulo. E curioso que o goleiro do Cruzeiro nessa partida era o Rafael, que hoje está no São Paulo e foi Olha só, é mesmo, né? conseguiu se firmar depois de tantos fracassos Olha quem, rapaz. Depois disso, o São Paulo continuou oscilando, mas com Hernanes sempre sendo decisivo. Ele fez os gols nos empates contra Avaí e Ponte Preta, jogos muito importantes de concorrentes diretos contra o rebaixamento, que, se o São Paulo perdesse, provavelmente estaria rebaixado. Tinha falta Ele demais, fez gol né? contra times grandes também, Flamengo, deu 2 assistências na vitória contra o Santos, e olha essa segunda assistência no jogo contra o Santos, cara, de esquerda numa visão de É o Borges? Não, né? O São Paulo foi subindo na tabela, deixando o rebaixamento e passando até a sonhar mais alto, até chegar no último ato de Hernanes, o momento em que o fantasma da Série B foi finalmente exorcizado. Gol da vitória contra o Atlético Goianiense na 32ª rodada, colocando o São Paulo na nona posição. O time que antes dele chegar estava na zona de rebaixamento sem vencer a quase 10 rodadas, e naquele momento, faltando 6 rodadas para o término do campeonato, estava a 2 pontos de conseguir uma vaga na Libertadores. Isso é a definição de surreal, cara. Nem o mais otimista torcedor são paulino imaginava que o impacto de Hernanes seria tão gigante assim. E claro que não foi só por gols e assistências, não. Ele era o melhor jogador do time em todos os jogos. Cara, ele fazia de tudo mesmo, não é exagero, tá? Ele batia falta, escanteio, pênalti, ele fazia cortes na defesa, ajudava muito na marcação, ele era surreal. buscava a bola dos zagueiros pra sair jogando, aparecia pra carimbar as bolas de segurança quando o adversário pressionava, fazia lançamentos, arrancava com a bola pra ganhar espaço. Quando era um companheiro que conduzia a bola, ele também arrancava pra achar espaços e receber essa bola, né? Ele chegava na área pra finalizar, arriscava chutes de longe, se posicionava dentro da área pra cabecear. Cara, ele fazia... Ele estava com as 2 pernas, tá? E rapaz, e após ele salvar o São Paulo, o futebol dele foi mais ou menos não, lógico, né? Foi jogando e tal, mas sumiu. Acho que ele gastou o resto de futebol de 3, 4 anos dele todo pra salvar o São Paulo dessa Série B.
tudo. E, né? Isso que o Hernanes Foi fez ótimo. foi a definição de carregar um time nas costas. Muita gente exagera quando fala que um jogador joga sozinho, né? Como comentei no início ali, virou uma verdade que Maradona carregou a Argentina em 86. Mas isso não é verdade, tá? A Argentina tinha bons jogadores sim. Quando você escuta alguém falando sobre isso na mídia, a impressão que dá era que os caras eram horríveis e Maradona fazia tudo sozinho, né? Todo jogo o Maradona carregava. E não é verdade, cara. Se a Argentina não tivesse Maradona, eles poderiam sim ter vencido a Copa do Mundo. Não da mesma maneira, né? Claro que tendo muito mais dificuldade, vencendo no sufoco, talvez. O Maradona era, de fato, o melhor jogador do time disparado, mais talentoso. Você pode dizer que ele deu uma carregada, assim, em alguns momentos, porque ele fez 2 gols nas quartas e na semi. Mas na final, por exemplo, 3-2 para a Argentina, com o Maradona não fazendo nenhum gol e sendo muito bem marcado pelo Lothar Matthäus. Na fase de grupos e nas oitavas, outros jogadores foram mais decisivos que ele. Então era um bom time da Argentina, tá? O Maradona não jogava com 10 bagres. Era um complemento, né? Não, isso não é verdade. Diferenciado, A mesma lógico. coisa vale para Romário em 94. Ele foi o cara mais decisivo, ele era o melhor do time, mas ele não carregou o Brasil. É até um desrespeito você falar isso, porque todo mundo daquela seleção jogava bem, cara, tinha qualidade. Até o Dunga, que era um cara bem criticado, visto como um volantão truculento ali, se jogasse hoje, meu caro, seria visto como um volante de muita classe, tá? O Dunga era bom jogador sim. O Messi em 2019, que ficou marcado também com a galera dizendo que ele jogava com 10 bagres e carregava em todos os jogos, tudo bem, esse caso é o mais próximo mesmo de jogar sozinho, mas muito porque o Messi estava impossível, tá? Ele estava num nível muito acima de qualquer jogador no mundo, não só dentro do Barcelona. Mas você tinha sim Jordi Alba, ainda jogando muito bem, tinha o Coutinho, que não decidia jogos, mas cumpria o seu papel, tá? Ele não atrapalhava o time, assim como o Suárez, que não estava mais no prime do Suárez, mas ainda era um baita jogador que o fazia Suárez, diferença né? em muitos jogos. Veio pro Brasil, O Piqué arrebentou. também estava fora do auge, mas não comprometendo tanto, né, quanto nos anos seguintes, pelo menos. O Piqué foi caindo de rendimento, é verdade, mas em 2019 ele ainda fazia bons jogos. Então, não, cara, o Messi não carregou sozinho o Barcelona. Ele tinha, sim, bons companheiros que o ajudavam em muitos jogos. O Hernanes carregou sozinho o São Paulo em 2017. Ele tinha goleiros horrorosos, fazendo pênaltis burros e tomando decisões horríveis, tomando frangos inacreditáveis, né? Ele tinha ao seu você lado ouviu. zagueiros falhando de forma bizonha, assim. Esse moleque não ouvi, pareciam né? até de propósito, de tão absurdas que eram. Ele tinha meias e atacantes ao seu lado, se escondendo do jogo, só se livrando da bola. Tá, Rogério. O cara vai lá e faz tudo o que o time precisava. Só faltou ele pegar no gol mesmo, sabe? Ele defender ali como goleiro, porque de resto ele fez tudo. E até fora de campo, ele motivou o time desde o início. Ele deu entrevistas dizendo que o elenco estava acima do peso, estava desmotivado, sem se cuidar direito, e ele foi o cara que puxou a responsabilidade de mudar essa realidade. Ele ajudou os caras a melhorar a alimentação, horários de sono, foi o líder mesmo que todo mundo ali precisava. Com certeza, o torcedor são paulino vai ser grato eternamente, porque sim, Ele ganha só o salário de jogador, né? salvou o primeiro rebaixamento da história do tricolor paulista. Saiu uma matéria na época, e você pegando os jogos também pra conferir, né? Você percebe isso, que sem a chegada de Hernanes, sem os seus gols, assistências, desarmes e ações defensivas cruciais pra vitória ou empate, o São Paulo seria o penúltimo colocado do Brasileirão 2017. O São Paulo seria rebaixado naquele ano se não tivesse Hernanes em campo. Isso é um fato, cara. E por isso ele é sim o jogador que melhor representa o que é carregar um time nas costas. Ele é o maior exemplo de carregada da história do futebol. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixa um like pro YouTube entregar na tela de mais pessoas e, claro, fortalecer o nosso trabalho aqui também. Comenta aí embaixo histórias que você gostaria de ver sendo contadas aqui e nos vemos na próxima carregada de Trave a Trave. É isso aí, galera. Isso aí foi verdade mesmo. Hernani arrebentou. Tem o que falar, né? Então é isso. Se você gostou, deixa o like, curte, compartilha. Ajuda a fortalecer o canal aí, Tricolor Sem Sanidade. Valeu, tamo junto. Vocês estão